Olá, pessoas! Vamos bater 3 beatzinhos de prosa? Hoje a gente continua aqui nossa série de carreiras. A gente já falou de graduação, a gente já falou as diferenças entre graduação, com graduação de tecnólogo, com técnico, a gente já falou de computação, já falou de sistemas de informação, já falou de engenharia da computação. Nossa, e agora? O que tá faltando? Nada, né? Nada, é isso, acabou o fim do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre algo que, assim, todos três nesse vídeo tem um pouco de vivência, que é cursos técnicos. Isso, a gente vai ver vários tipos de curso técnico que existe. Inclusive, eu sou professora de curso técnico e alguns eu não sabia que existia. E esse vídeo faz parte da nossa série de carreiras em tecnologia, em parceria com a Alura Cursos Online. Inclusive, como sempre, 10% de desconto. Aproveitem, aprendam muito nessa quarentena. Então, com quem que a gente tá aqui hoje? Nosso querido, excelentíssimo... Nem precisa apresentar, porque filho. já é youtuber popular, né? Se apresenta aí. Popular até parece. É youtuber da galera. Já aproveita, já para, vai lá no canal dele, se inscreve e depois você volta. Universo discreto. Universo não tão discreto assim, que já tá cheio dos seguidores. Mas conta aí pra gente quem que você é na fila do pão. Então, é um prazer falar com vocês, né, com a sua enorme audiência. Né? Meu nome é Lucas Latari, eu sou professor no Instituto Federal do Sudeste de Minas, campus Rio Pomba. Também tenho meu próprio canal, né, o Universo Discreto, youtube.com/Universo Discreto. Também o blog universodiscreto.com e, coincidentemente, também dou aula para curso técnico. Coincidentemente, a gente nem sabia disso antes de chamar ele. Mas o seu blog, rapidamente aqui, eu achei uma ideia totalmente excelente, porque o conteúdo que você faz pro YouTube, muitas vezes ele é até melhor consumido como textos, tutoriais, né? Então eu achei do caramba, porque eu sei que existem pessoas como eu, que às vezes querem procurar uma informaçãozinha, então às vezes eu visito lá o seu blog. Obrigado, eu fico bastante feliz. Então já vou começar aqui com a nossa primeira perguntinha, que eu abri aqui. Eu falei que existem vários tipos de curso técnico, mas quais são esses tipos de curso técnico? Quais são as alternativas, né, para quem quer fazer curso técnico? Resumindo, quando você pega a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que formula, né, boa parte das políticas educacionais, cursos e tudo mais, você tem lá os cursos de educação profissional e tecnológica, que são principalmente de 3 tipos, né? Você tem os cursos de formação inicial e continuada, né, os cursos FIC, ou qualificação profissional. Você tem também a educação profissional técnica de nível médio e a educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. Aí cada um tem, né, o seu intuito, né, são diferentes níveis de curso técnico, né, vamos dizer assim. Né. Os cursos FIC, eles são cursos que têm uma carga mais livre, às vezes até uma carga menor, porque a ideia é formar rapidamente um profissional para, por exemplo, ser padeiro, né, assim, atender rapidamente uma demanda. Você também tem os cursos de educação profissional tecnológica que eu falei de nível médio, que aí a ideia é dar uma formação em conjunto com o ensino médio também, né? Você tem até alguns tipos de divisões de cursos dentro dessa de nível médio, e você também tem os cursos de graduação tecnológica. A ideia é dar uma formação prática para esse profissional e tentar trazer ele logo ao mercado de trabalho para atender uma demanda, né? O mercado de trabalho ele é bastante exigente, ele quer rapidamente absorver, né? Então você tem basicamente esses 3 tipos. Eu não sabia que tinha uma interseção entre os tecnólogos e os cursos técnicos, porque eu imaginava uma linha bem clara entre eles, sabe? O técnico seria um nível, o tecnólogo seria o outro nível. Então, ele está integrado na definição de um curso técnico, ou é mais a ideia de cursos tecnológicos em geral? Assim, quando a gente fala do ensino técnico, muitas vezes a gente associa com esses ligados ao ensino médio, né? Eu concordo com o que você disse, né? Eles são cursos
de formação não tanto Níveis, acadêmica, né, mas realmente tecnológico para atender essa demanda rápida do mercado. E até complementando a minha resposta, quando a gente fala desses cursos de nível técnico médio, você tem os ensinos técnicos integrados, né, que a ideia dele é você realmente, junto com o ensino propedêutico, que a gente chama, né, matemática, português, né, esse tipo de coisa, você junto também dá o ensino técnico de interesse do aluno, que é um dos cursos que a gente oferece lá no meu campus. Você tem também, além desse, você tem o subsequente, né, que a ideia é você atender o profissional tão logo ele termine, né, o ensino médio, e você também tem um concomitante, que a ideia é o aluno ter pelo menos iniciado o seu ensino médio em outro local, e aí ele complementa fazendo só a parte técnica à parte na nossa instituição. Legal. A gente fornece todos esses níveis. Fora também que existe o EAD, né, você tem vários níveis, mas todos esses cursos eles estão vinculados a essa lei de diretrizes básicas de 96 que eu mencionei antes. Eu relacionava a ideia curso técnico a essas 3 categorias que você colocou aí, relacionado ao médio. Porque o que a Vivi dá aula é o integrado, né? Integrado e o subsequente. Lá no Coltec a gente só tem integrado e subsequente, né? Integrado junto com o médio e o subsequente, né? Para quem já terminou o ensino médio. Eu, quando fiz, eu fiz concomitante. Principalmente porque eu fiz música, né? Então... não tinha um ensino médio com música. Deveria ter. Ia ser ótimo. Então, seria assim, bacana. eu só dou aula para os dois, integrado e concomitante. O que eu fiz, agora eu tô um pouco confusa com as definições, mas o SESI ele trata um pouco diferente dos IFs e o Coltec até. No SESI você faz um ensino médio tradicional, não é ligado com o técnico, mas é tipo assim, de manhã você faz matutino no ensino médio, e aí você tem a alternativa. Isso não é obrigatório, né, de você fazer os cursos técnicos deles. Você recebe o seu diploma do ensino médio independente, você pode ir mal no técnico, você pode largar o técnico como eu larguei, e você recebe o seu diploma do ensino médio. Deve ser meio concomitante, né? Dá a sensação que é um concomitante na mesma instituição, né? Porque você faz em outro turno, mas é a própria instituição que está oferecendo. No nosso caso, por exemplo, já teve casos de alunos que eles passaram nessas disciplinas, por exemplo, matemática, português, e reprovaram numa técnica. Aí ele pode optar por continuar o ensino médio dele, só o ensino médio em outra instituição, porque no caso, o nosso que é integrado, se você repete em uma matéria, aí é o curso todo, né, que a pessoa tem que refazer. A grade é bem atrelada. Você não tem como ter um diploma separado. Quando eu falei, eu realmente abri todo o leque na resposta para tentar mostrar todos os tipos de curso que tem uma formação mais prática, que foram esses que eu mencionei, FIC, o ensino técnico de nível médio e também os tecnológicos, né, as graduações. Para mim, que não conhecia os tecnólogos antes de começar a fazer essa série, os convidados que acabaram esclarecendo isso, mas a gente ficou naquela dúvida se o tecnólogo era algo entre o técnico e a graduação. Quando, na verdade, não. O tecnólogo ele é uma graduação, efetivamente, mas ele tem um teor mais prático, né? Então, talvez o conteúdo dele seja mais próximo do técnico aplicado, mas o nível do diploma que você recebe é o nível de graduação mesmo. Inclusive, puxando essa parte, né, de questão de aplicação, de você preparar o seu aluno para o mercado direto, você acha assim que a proporção de carga prática dos cursos técnicos aí, né, de qualquer tipo de curso técnico, ele é muito maior do que a parte teórica? Nós somos até instruídos, né? Tão logo eu entrei na minha instituição, porque quando eu entrei na minha instituição eu nunca tinha feito curso técnico, então não tinha a menor noção, eu realmente caí de paraquedas, mas aí quando eu entrei, me informaram que, assim, toda uma atenção à prática tem que ser dada, né? Assim, óbvio que alguma teoria vai ter que ter, pois não tem como você fazer algo sem nem ter ideia de como começa, né? Mas a ideia é você realmente focar na parte prática. Assim, os cursos eles têm autonomia para decidir isso, né? Você tem a carga horária mínima, que é algo que o governo decide, né? Por exemplo, 1.000 horas, 1.200 horas, né? Aí vai depender
do tipo de curso, e você meio que decide o que fazer com elas, né? Você tem uma disciplina, e pelo menos na minha instituição a gente faz o seguinte: quando a gente inicia o semestre, você tem que montar tipo um plano de aula, né? Você tem que escrever lá tudo que você vai ensinar de ementa, essas coisas. E aula a aula listado em tópicos. E lá a gente tem que colocar justamente quantas aulas práticas e teóricas a gente vai dar daquele conteúdo, né? É claro que é difícil porque ninguém trabalha do tipo, acabei de dar 3 horas de teoria, agora vamos mudar para a prática, né? Ninguém é um relógio assim, mas pelo menos uma direção, né, você dá. E a gente é reforçado muito essa questão do focar bastante na parte prática, né? O aluno tem que sair do curso fazendo. E também os alunos estão cada dia com menos paciência de ter muito conteúdo teórico. Estou até acompanhando, né, é chato mesmo, né? Quando é só teoria, teoria, né? Então, mas assim, cada curso tem a sua autonomia. Se alguém quiser fazer um curso técnico totalmente teórico, pode, mas ninguém faz isso, né? Eu quase explodi aqui com esse. O aluno não quer teoria, não quer teoria. Ô, gente, pelo amor de Deus. Você não tem que ter a teoria. Tem que ter uma base. Tem que né? ter uma base. É óbvio que assim, eu sinto esse pedido dos cursos técnicos, né? De você já formar bem a parte prática do profissional, porque ele tem que sair um profissional, afinal é uma educação profissionalizante, mas você tem que ter uma basezinha. Você tem que ter uma teoriazinha ali para dar um gásinho da pessoa. Eu quando fui professora substituta na UFMG, eu acabei sofrendo um pouco disso, porque eu sou uma pessoa que valoriza muito a teoria. Então, assim, eu tentava fazer divertido, tentava fazer legal a teoria, mas eu vi os alunos assim, ó. Aí quando falava, gente, vamos fazer exercício, opa, vamos! Bora! Só que você não vai conseguir, entendeu? Então, por mais assim que o técnico tenha esse foco maior na prática, se você decide fazer um técnico, não vai com essa mentalidade que só importa a mão na massa, vou faltar as aulas teóricas, isso aqui não importa. Não, você não vai conseguir se formar um bom profissional. Você não vai conseguir seguir adiante. Tem que ser uma balancinha ali, né? É muito importante. E, principalmente na parte de tecnologia, muitos dos nossos assuntos, né, muitos dos nossos temas, você só aprende, como eu gosto muito de dizer para os meus aluninhos, sentando a bundinha e trabalhando. Porque, assim, você não aprende algoritmo lendo livro, você não aprende a fazer um aplicativo lendo livro. Você vai saber a teoria, óbvio. Assim, nossa, eu sei recitar um algoritmo de cabo a rabo, agora senta e faz. É diferente, Tem os dois, a importância dos dois, né, da teoria e da prática. Mas eu não sei se é o momento de fazer essa pergunta, mas eu posso fazer uma pergunta assim que eu, da minha perspectiva de uma ex-aluna, não sei responder, porque eu nunca ensinei em técnico nem nada, mas assim, quando eu fiz o técnico, inclusive eu até larguei o técnico, rolava uma espécie de um preconceito com alunos que fazem técnico, tratando eles como se eles fossem ser subempregados no futuro. Porque hoje em dia a graduação é essencial, né? Então, graduação é essencial entre aspas, no sentido de que todo mundo tem, então é o mínimo que as pessoas procuram e blá blá blá. Então, havia esse preconceito de que o pessoal do técnico era mais peão. O que vocês acham sobre isso, vocês que são formadores de profissionais técnicos? Então, é notório mesmo essa questão do preconceito, né? Muitas empresas contratam justamente vendo essa questão aí da graduação, mas eu acho que principalmente na nossa área, né? Eu não posso falar pelas outras áreas, vou falar pela nossa, que assim, muitas empresas contratam pessoas em nível técnico e tal, às vezes vendo, por exemplo, o portfólio dela, vendo tudo que ela desenvolve, né? Inclusive, eu acho que muitas iniciativas, né, aí já fazendo até um jabá para ajudar vocês, né, por exemplo, cursos livres, como tem da Alura, isso permite, né, que o estudante ele já tem uma base, né, de alguma ferramenta, alguma tecnologia importante, né, mas assim, a graduação, houve até um incentivo muito grande do governo nos últimos anos, acho que até isso gera dúvida, né, as pessoas, graduação é o que importa. Mas eu acho que na nossa área, o que realmente importa assim, é o conhecimento, é você, por exemplo, apresentar um portfólio legal, né? Às vezes coisas no GitHub e tal, principalmente se você está começando, é uma forma
do empregador ver a qualidade do seu trabalho, existem algumas empresas que têm essa mentalidade do só vou contratar graduado e tal, mas assim, eu acho que até a nossa área está entendendo melhor assim que às vezes você não precisa contratar um acadêmico, né? Porque um curso de ciência da computação vai formar, quer dizer, um acadêmico, né? Uma pessoa que vai contribuir criando novas tecnologias e tal, e às vezes não precisa de nada disso, né? Você precisa de uma pessoa que desenvolva um site e tudo mais. Então, eu acho que depende muito mais do aluno. Eu acho que as coisas mudaram muito nesse sentido, né? Eu acho que o aluno faz o seu próprio curso, né? Você tem toda uma base de conhecimento aí na internet e você tem que correr atrás para aprender ela. Eu acho que os professores ajudam até nessa questão de curadoria, né? Eles te mostram, isso aqui é importante, olha esse material aqui, porque senão você fica perdido, que é muita coisa, né? Mas eu acho que a nossa área está entendendo bem essa questão da diferença entre o técnico e a graduação. Acho que isso está mudando, né? Para muitas empresas. Eu concordo plenamente, porque também, quando a gente fazia faculdade, tinha muito isso. Quem não era acadêmico dentro da faculdade e que queria só fazer a programação, que gostava muito de ficar programando, a galera chamava de peão de obra. Sim. Assim, totalmente errado em todos os sentidos, porque peão de obra não é um xingamento, né? Já começa por aí, problema, né? Esse problema elitista. Mas assim, foi muito isso. Mas eu tive essa sensação também das mudanças, porque o profissional da tecnologia, ele está cada vez mais sendo requisitado. Sim. E você ser desenvolvedor ou desenvolvedora assim, uma estrelinha dourada na sua carreira. Sim. Então, não importa se você fez técnico, se você fez graduação, se você tem um bom portfólio, você tá num caminho certo, sim, sabe? A gente até já fez que a gente conversou com o Guilherme Silveira, né? Falando precisa de faculdade, né, para trabalhar com ciência de dados, que a gente discutiu justamente isso. Sim. A gente tem tanto conhecimento livre hoje em dia que, assim, a graduação vai te dar um papel e tal, dizendo coisas. Mas, assim, isso não é para menosprezar. Não garante nada e não é para menosprezar o ensino técnico. Porque, assim, esses moleques trabalham, viu? Até porque a graduação, ela não dá tanto esse incentivo da prática, né? Até dá, cada professor tem sua liberdade lá dentro da sala, mas não do mesmo jeito que o técnico. Então, eu acho que o profissional do técnico tem esse quê, assim, de mão na massa. Então, assim, eu fiz essa pergunta mais como uma pessoa que sofreu esse preconceito também. Eu larguei o técnico, assim, eu tava gostando bastante do técnico, inclusive tava mais alinhado com a área que eu queria, que era engenharia elétrica, tava fazendo eletrotécnica. Então, quando eu larguei, porque eu passei no vestibular, foi aquele pensamento automático, tipo, eu tenho que largar o técnico porque a graduação é mais importante. Porque eu tava rodeada de pessoas que falavam isso pra mim, entendeu? Então, eu passei por esse preconceito. Talvez eu fosse uma profissional mais realizada fazendo eletrotécnica, mas aí a gente não estaria aqui, não é mesmo? É verdade. Mas, então, vamos seguir. Vamos lá. Então, já falou em eletrotécnica, etc. Vamos falar aí de uns tipos diferentes de cursos técnicos que a gente tem. Pelo menos a gente lá no Upoltec, a gente tem 5 cursos técnicos, mas só desenvolvimento de sistemas, né, na nossa área. Porque automação e eletrônica, infelizmente, não vão entrar aqui neste vídeo. Mas existem ainda cursos de informática, além do desenvolvimento de sistemas. Essa, inclusive, foi uma mudança bem recente, né? Mas ainda tem redes, tem manutenção. Conta aí pra gente. Então, uma coisa até que é interessante é que o governo, ao estimular as políticas, as leis dele, ele também oferece um catálogo, né, de cursos que você oferece para manter um padrão, né? Senão cada um faz um curso da sua cachola, assim. E como o governo ele trabalha orientado não só com essa lei de diretrizes básicas da educação, mas também com a CBO, né, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que basicamente lista, né, as profissões, né, que existem, não no sentido de regulamentar, mas no sentido de dizer quais são, né, isso permite que tudo fique mais integrado. E seguindo, né, essa linha, né, eu até aproveitei aqui e peguei essa listagem, né, por exemplo, no Catálogo Nacional de Curso Técnico, você tem várias opções na nossa área, né? Você tem técnico em computação gráfica, em desenvolvimento de sistemas, informática para internet, manutenção e suporte informática, jogos digitais, redes,
de computadores, e também outros que vão numa linha mais telecom, sabe? Sistemas de computação, transmissão e telecomunicações. Então, no geral, todos os institutos, escolas técnicas, até escolas privadas mesmo, trabalham em cursos nessa linha, né, no país todo. E da mesma forma tem o catálogo da graduação e também tem o catálogo dos cursos FIC, né, que eles estavam até muito associados, por exemplo, com o Pronatec, que agora já não é mais Pronatec, né, o governo chama de Novos Caminhos, mas o princípio é muito parecido, né? É mais ou menos isso daí o resumo. Entendi, entendi. E uma coisa interessante é que esses cursos, obviamente a ementa deles é diferente, mas também a carga horária deles é diferente. Enquanto o desenvolvimento de sistemas você tem 1.000 horas e você vai focar em desenvolvimento de sistemas, informática você já trabalha com 1.200 e tem um pedacinho de manutenção de computadores, coisa que não tem no curso de desenvolvimento de sistemas, sabe? Então, assim, é muito legal você, na hora de procurar um curso técnico, dar uma olhadinha na cartilha, né, como é que chama mesmo? É Cartilha Nacional de Cursos Técnicos? Normalmente eles chamam de catálogo. Catálogo isso. Nacional de Cursos Técnicos, superior também. Então é legal dar uma olhada no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, porque você vai ter uma noção assim, do que tem na ementa de cada curso, sabe? Mostrar que o curso de desenvolvimento ele realmente vai focar em desenvolvimento, o curso de informática ele foca um pouquinho em desenvolvimento, um pouquinho de manutenção, redes, sabe? A parte de telecom tem muita coisa que mistura um pouco de eletrotécnica. Com a parte de telecomunicações. Então, assim, é muito bom, assim, porque você consegue ver qual perfil que você se encaixa, sabe? Agora, pensando, assim, justamente nessa questão dos perfis, assim, a gente tem, né, os jovens, né, de 13, 14, escolhendo um curso técnico, mas a gente também tem as pessoas que já formaram até, ou que acabaram de fazer o IMED, que era alguma coisa, mas, assim, por que alguém faria um curso técnico? O que você acha que é legal, assim? Por que fazer um curso técnico? Então, assim, essa é uma resposta muito ampla, né? Eu vou até abrir um parêntese rápido, que uma coisa interessante que ocorre na minha instituição é que tem pessoas que gostam de estudar e saem fazendo todos os cursos. Então, uma hora faz um técnico de administração, termina, aí vai o de manutenção e suporte, depois muda para, não sei, de alimentos. Tem gente que gosta, assim. Então, eu já percebi que no nosso instituto tem alunos que gostam de passar o tempo, assim, aprendendo, que eu acho ótimo. Sim. Né? Mas, de maneira geral, você tem outras razões, né? Por exemplo, acho que o primeiro ponto é você ter uma formação em menos tempo, né? Se você for fazer uma graduação acadêmica tradicional, você vai levar 4 anos se você, por exemplo, no caso da ciência da computação, não tomar pau em cálculo, que é uma coisa que acontece muito. Aí fica comum. 5, 6, né? Então, os cursos técnicos, de maneira geral, tirando uma média assim de todos, você costuma levar o quê? Uns 2 anos, às vezes até 1 ano e meio para terminar. Tem o caso dos cursos FIC, né, que às vezes é menos que isso, é coisa de meses mesmo, né? Então, ele tem essa primeira vantagem. É um caminho mais curto para ingressar no mercado de trabalho. Às vezes, você tem uma urgência, né, para atender uma demanda. Outra questão também é que essa dobradinha do ensino médio com o técnico acaba sendo bem interessante, pois o estudante já aproveita que está fazendo o ensino médio e aprende também uma profissão, né, uma formação. Então, ele já economiza tempo e já sai do ensino médio, às vezes com 18 anos, tal, já com um diploma de um curso técnico para exercer uma profissão, caso assim ele queira, né? Desculpa, te atrapalhei. É que eu tenho história de aluno que, assim que formou, começou a fazer freela já. Nossa, legal. Você quer concluir? Eu vou até puxar esse gancho aí da Vivi, que eu já vi alunos fazendo freela durante o ensino médio técnico. Imagina, né? Gente, que sensacional, eu amei. Gente. Mas aí também tem outras questões, né? Por exemplo, eu acho que o ensino médio já ajuda o estudante a ter uma formação, uma postura profissional, né? Ele já tem noção de mais ou menos como é que é a dinâmica do mercado de trabalho, né? Ele não espera para
com 20 e tantos anos, começar a conhecer como é que é. Até porque esses cursos costumam ter estágio, né? Então o aluno já pode ter uma experiência numa empresa, por exemplo, numa época de férias, que é o que normalmente a gente adota, né? Até para não atrapalhar os estudos, né? E acho que uma questão muito interessante também que as pessoas às vezes esquecem é que o ensino técnico dá uma formação, uma robustez muito grande para o estudante que vai fazer o curso superior depois. Eu já percebi que tem os alunos nossos que terminam o ensino médio técnico com a gente e ingressa para a graduação, eles já vão atropelando, assim, eles já estão com um nível de conhecimento, os alunos do terceiro ano, que muitas vezes supera o estudante de primeiro e segundo período de computação, porque o aluno já fez um monte de coisa, já programou um monte de coisa, já fez muito trabalho. Então, assim, se ele faz o técnico em informática, já emenda na ciência da computação, ele atropela, assim, ele faz com a mão nas costas as disciplinas de algoritmos, no cálculo costuma dar uma emperrada, né, uma agarradinha, né? Só fazendo uma ponte com o que a gente falou nos outros vídeos, que a gente comentou nos vídeos sobre graduação, ciência da computação, sistemas, que essa diferença entre o aluno do técnico e da graduação, ela é resolvida, assim, depois de um semestre, que quem começa a graduação sem ter feito técnico, também vai conseguir alcançar aquele cara que já veio com conhecimento prévio. Mas um negócio que eu tava pensando dos últimos vídeos é que quem vem do técnico não é só que ele tem um conhecimento que já tá um pouco na frente, ele tem uma postura que já tá mais madura também. Então eu acho que isso acaba sendo muito mais valioso que o próprio conhecimento. Você já colocou aquele aluno para ser responsável por um trabalho prático, você já colocou o aluno para liderar algum projetinho, alguma coisa. Então ele já chega com uma postura muito mais proativa, eu acho, na graduação. Eu concordo, assim, é como se fosse uma maratona e o aluno que fez o curso técnico já larga um pouco na frente. Eventualmente vai todo mundo correr e chegar no fim, né, dessa corrida. Mas assim, quando você larga na frente, fica mais fácil depois, né? Que aí é menos assim que você precisa correr, né? Menos sofrido. Menos sofrido. E o que eu acho legal do técnico, né, tirando a parte do integrado, que realmente todas as vantagens que a gente já disse, né, que você consegue melhorar mais o seu pensamento e tal, é você poder se atualizar mais rápido, né? Você tá lá já trabalhando em alguma coisa, mas está precisando de um conhecimento que você não consegue suprir, você não vai fazer uma graduação de 4, 5 anos para conseguir aquilo. Por exemplo, eu quero trabalhar com programação, mas eu sou fisioterapeuta. E eu não quero fazer uma graduação, eu quero só entender melhor isso aqui. Então, vou lá, faço um subsequente, faço um EAD, né? Algum técnico à distância, para poder suprir essa minha necessidade. Então, assim, é um curso mais rápido e que te dá muita parte prática. Que isso na parte profissional é sensacional, né? Sim. Olha, pode falar. Não, eu ia encerrar, mas vai lá. Não, eu só ia dizer rapidinho que, assim, eu acho que o interessante, você até mencionou essa questão da prova escrita e tudo mais, eu acho que a educação tem que ser no sentido, pelo menos na nossa área, de resolver problemas, né? Então, quando o aluno faz trabalhos, né, desenvolve um software e tal, ele está resolvendo um problema de uma forma que talvez numa prova fosse mais difícil, né, de avaliar. Eu acho que o técnico está muito orientado nesse sentido, resolver problemas. É isso que a gente precisa fazer com que o profissional, né, o estudante no caso, saia com uma formação capaz de resolver problemas, com autonomia para ir lá e buscar a solução, né? É isso que a gente tenta embutir no curso técnico. Então, assim, a última perguntinha, vai lá. A gente dar aquela encerrada, já que a gente falou isso tudo, onde que um técnico pode atuar no mercado? Tem distinção? Tem distinção? Então, aí realmente vai depender de cada curso que está sendo feito. Uma coisa que eu acho interessante, que eu mencionei até um pouquinho atrás, é justamente a CBO, que é tipo uma tabela de classificação brasileira de ocupações, né? Era do Ministério do Trabalho, mas como o Ministério do Trabalho acabou, virou secretaria dentro do Ministério da Economia, de qualquer forma isso ainda existe. É basicamente uma tabela que lista as profissões que existem no nosso país, né? Não é nem no sentido de regulamentar, é no sentido de o que existe.
E o interessante é que esse catálogo de cursos que eu mencionei, ele está associado a essa CBO. Então você já tem a lista certinho de locais, profissões que esse profissional vai trabalhar uma vez fazendo aquele curso, né? E isso acaba ajudando muito, né, na hora de você escolher o seu curso. Mas eu vou trabalhar em quê? Né? Você é um profissional que... Quer ver? Eu estou até com a lista aqui. Né? Você tem, por exemplo, no técnico de manutenção e suporte informática, as ocupações CBO, por exemplo, técnico em manutenção de equipamentos, helpdesk, né? Toda a listagem diz, inclusive, possibilidades de verticalização, ou seja, que cursos ele pode fazer depois de graduação. Excelente. Então, ele tenta municiar a pessoa, né, de tudo que ela pode fazer de curso, especialização, né? Você chega até uma leve descrição assim das coisas que a pessoa pode trabalhar, né? Por exemplo, eu abri aqui o de informática para a internet, que é para desenvolvimento mesmo de sites e tudo mais. Aí, novamente, você tem na CBO programador de sistemas de informação, programador multimídia, programador de internet. Diz que a pessoa pode trabalhar desenvolvendo aplicações de comércio eletrônico, mídias digitais, dispositivos móveis, né? Eu não conhecia e eu acho super relevante mesmo. Inclusive, se a gente pegar alguns cursos, a gente pode até colocar aqui na tela. A gente pode deixar na descrição o restante para vocês. Eu acho que vale muito a pena, porque aí você consegue pensar mesmo, até na hora de você escolher um técnico, você pode pensar, poxa, mas será que eu gostaria de atuar em tal área ou em tal área? Eu acho que é muito válido, muito válido. Sim. Iniciativas como, né, as de vocês, divulgando todas essas informações é importante, porque assim, quando o aluno está, por exemplo, no ensino fundamental dele, ou até no ensino médico, ensino médio. Médico pode ser também, né? Mas no ensino médio mais acadêmico, né, mais propedêutico, que a gente fala, é muito difícil o professor dizer, olha, na área de informática você vai poder trabalhar com isso aqui, porque não tem como ele saber, né, o professor saber essas coisas. Então, eu acho que iniciativas como o vídeo de vocês, né, toda essa discussão aqui, é fundamental para levar isso às pessoas interessadas do que elas podem fazer de estudo, de profissão. Sim. Acho que já tá super maravilhoso o conteúdo. Eu gostei bastante. A gente tá num trabalho de não deixar os vídeos imensos. Então, muito obrigada, Lucas, pela sua participação. Eu acho que acrescentou muito. Muito mesmo. Realmente você deu uma estudada boa aí pra gente. A gente agradece. Você quer deixar as suas redes, seus contatos, seu WhatsApp? O WhatsApp vai complicar um pouco, mas o Twitter, vocês podem me achar pelo twitter.com/1i, número 1, letra I, verso discreto. Eu tentei juntar todo o universo discreto, mas faltava uma letra, né? Nossa! Aí ficou assim. Aí botou o universo discreto. E tem também youtube.com/, aí o universo discreto mesmo, da forma que fala, e universodiscreto.com. E o grupo do Telegram é aberto para todo mundo, só para apoiadores? O nosso grupo no Telegram é aberto para todo mundo, né? O problema é que é um link imenso, é difícil. Não, a gente coloca aqui. Não, beleza. Pode entrar lá, a gente bate um baita papo lá, né? A gente fala de tudo um pouco lá. O grupo do Telegram, super recomendo. Eu não tô lá, infelizmente, eu não sabia que era aberto pra todo mundo, eu vou entrar lá agora. Mas os apoiadores do Peixe Babel, os apoiadores do Peixe Babel mandam direto as coisas. É bem animado lá, bem animado lá. Então, muito obrigada, Lucas. Favor seguirem o Universo Discreto, tá em todas as redes, já vai estar tudo aqui pra vocês. Tá? Inclusive, ele tem várias séries de ensinando Machine Learning, ensinando OpenCV, ensinando Python, ensinando... Ele gosta de ensinar. É isso. Então, gente, a gente se vê semana que vem. Um abraço pra vocês e falou!